Olá, sou o professor Fábio Miranda, professor do Colégio Antônio Leite e ministro da disciplina de arte. E hoje estou aqui para falar para vocês a respeito do quê? Do impacto da pandemia do Covid-19 nas tribos indígenas, né? Bom, nossos alunos têm estudado conosco a questão da cultura das tribos indígenas, certo? E o que acontece? Os nossos alunos têm aprendido o que? Da seguinte forma, as diversidades indígenas é um povo que tem uma diversidade cultural diversificada, certo? Inclusive incluindo as suas manifestações artísticas também. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, que atualmente, né, as nossas tribos indígenas, eles têm também sendo afetados diretamente pelo processo dessa pandemia, né, do coronavírus, o Covid-19. Né? O que acontece? O que tem acontecido é que, diante da nossa atualidade, a gente sabe-se que as tribos indígenas hoje, grande parte delas tem contato, tem convivência com o homem branco, né? Outras já estão mais restritas. Não é possível encontrar tribos indígenas que encontram-se isoladas. Mas a maioria delas, grande parte delas, tem a convivência com o homem branco, né? E uma dessas tribos, grande parte dessas tribos, está localizada em uma região da floresta amazônica em uma região chamada São Gabriel da Cachoeira, né? Que é uma região que fica na floresta amazônica que faz fronteira entre Brasil, Venezuela e Colômbia, certo? Então, nessa região, há relatos de tribos indígenas, né, a qual tem a maior proximidade com o branco, né, convive com o branco, e por conta disso, seus hábitos, né, de adquirir alimentos, por exemplo, devido à proximidade com o branco, eles vão à cidade, né, a fim de adquirir seus alimentos. Né, e ao retornar para as suas aldeias, tem levado consigo a questão do vírus, né, do coronavírus, o qual afetou diretamente a convivência entre os índios. Né? Hoje se tem um número elevado de contaminação, né, incluindo até mortes na aldeia. Então, isso serviu de alerta para os poderes governamentais, principalmente o federal, né, órgãos se preocupados com a situação, como a FUNAI, por exemplo, junto ao governo federal, tem dado assistência a essas tribos indígenas, né, a fim de conter a propagação desse vírus e até mesmo elevar o número de mortes entre as tribos, entre os índios. Mas é importante ressaltar o quê? Que este caso da pandemia do corona entre as aldeias levou os índios a pensarem o quê? A tomarem algumas decisões, né? A fim de preservar as suas vidas. Por exemplo, antes eles caçavam, coletavam frutos e pescavam. Né? Como atualmente essas tribos, por exemplo, já têm contato com o branco, isso levou à retomada, o resgate da sua cultura, né? Antes vivida. Então, o que acontece? Eles passaram a saída para tentar minimizar a situação ou conter o avanço da doença, foi voltar à questão das coletas de frutos, né? A pesca, e também principalmente na agricultura rudimentar. Né? Índios mais novos hoje já retomam aquela tradição de plantar, né, as suas sementes e grãos a fim de servir para seus alimentos próprios. Tá, okay? Então essa foi a saída que as tribos indígenas, essas tribos dessa região encontraram para quê? Para evitar a certa contaminação. E também ao mesmo tempo, olha só que interessante, retomaram seus costumes anteriormente que hoje havia esquecido, né? Devido ao contato com os brancos. Já estavam saindo da aldeia a fim de adquirir seus alimentos através da compra. Né? Então isso, de uma forma ou de outra, eles foram forçados a retomar os seus costumes anteriormente, que tinham anteriormente, resgatá-lo novamente. Né? Então, meus queridos, na verdade, isso que eu tinha para falar para vocês era basicamente como as aldeias indígenas estão atualmente vivendo e a importância da retomada, do resgate das suas tradições culturais por consequência
do coronavírus, né? do Covid-19, da pandemia do Covid-19, dentro das aldeias. Tá ok? Então, basicamente, era isso que eu queria relatar para vocês. Tá ok? Muito obrigado.